Lucas capítulo 5, a partir do verso 27, diz assim: Depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu, e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Um dos momentos mais felizes e mais importantes na vida de um pastor é o dia do seu concílio. Eu não sei se a nossa igreja já ordenou algum pastor aqui, realizou algum concílio já? Os irmãos, já? Pastor Ronaldo foi consagrado aqui. Pastor Ronaldo, é um dia muito importante na vida dos pastores, o dia da consagração. É feito um concílio. A Igreja Batista ainda, na sua grande maioria, ainda realiza um concílio. Ela convida pastores para vir e examinar teologicamente aquele candidato ao ministério. São feitas perguntas para aquele pastor, a igreja está presente, aquela consagração ou aquele concílio só vem com a indicação da igreja local, e aí depois feito aquelas perguntas aos pastores, e principalmente duas perguntas são repetidas em todos os concílios. A primeira pergunta é: fale sobre a sua conversão. Afinal de contas, um pastor tem que ser convertido, ou teoricamente um pastor deveria ser convertido. Então ele precisa explanar sobre como foi a sua conversão, como se deu a sua conversão. E a segunda coisa que ele deve falar, e todos eles também são, em qualquer concílio batista ele precisa falar, é sobre o seu chamado. Ele precisa falar para aqueles pastores que estão ali, que estão examinando ele, se ele realmente é alguém convertido, alguém chamado, alguém que tem o conhecimento bíblico, teológico necessário para pastorear uma igreja batista. Ele precisa falar como foi o seu chamado. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos essa manhã, hoje que é a princípio o último dia, né, de fechamento de missões, embora possamos ainda ofertar no mês de outubro. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre o chamado do Senhor. O chamado do Senhor se dá em pelo menos dois momentos muito importantes na nossa vida. Primeiro, o chamado à conversão, o chamado ao seu arrependimento. E o segundo chamado que Deus nos faz é o chamado ministerial. Não importa se é um ministério pastoral, ministério missionário ou da área de música, um outro ministério de evangelismo, diaconal, o que seja, mas nós também somos chamados e somos capacitados pelo Senhor para exercer uma atividade, para exercer um dom dentro da sua congregação, para que Deus seja glorificado, para que a igreja do Senhor seja edificada e para que o evangelho seja pregado em todos os cantos. No que se refere a missões, irmão Nilson, eu costumo dizer que os missionários são a nata do que existe na igreja. Falo isso desde sempre, desde garoto. Lembra da nata? Antigamente, os mais antigos sabem que o leite era comprado num saquinho da CCPL, nós botávamos numa panela e fervíamos e subia aquela nata, né? As crianças geralmente não comiam a nata, que era aquela gordura do leite, mas existiam aqueles que gostavam da nata. Eu costumo dizer que, os antigos diziam, que o forte do leite estava na nata. Eu costumo dizer que se existe alguém que poderíamos associar a nata da igreja, seriam os missionários. Porque você imagina, irmãos, abrir mão da sua vida, abrir mão do seu recurso, e eu conheço alguns que abriram mão do seu emprego público, por exemplo, o Gelsinho, que serve a Deus lá na Espanha, amigo de infância, filho da irmã Sebastiana, que era lá da Segunda do Rio. Eu fui criado ali, naquele meio, a irmã Sebastiana me deu muito feijão batido no liquidificador, e aí eu lembro que ele era funcionário do Banco do Brasil, funcionário de carreira, não era que funcionário do Banco do Brasil, era o funcionário, né? Todo mundo queria trabalhar num Banco do Brasil da vida, numa Petrobras ainda assim, mas no Banco do Brasil era a menina dos olhos do povo, né? E ele passou no concurso do Banco do Brasil, de uma família muito humilde, conseguiu passar. A sua esposa era alta funcionária na Gasté, se eu não me engano, gerente de uma loja, e os dois juntos tinham uma renda muito grande, e ele abriu mão de tudo que ele tinha aqui, do seu emprego público, e foi trabalhar na Espanha, sem que a junta o abraçasse. A junta foi abraçá-lo mais à frente, mas sem que a junta o abraçasse, e ele foi trabalhar na Espanha como pescador, para conseguir a sua renda, e como professor de futebol. E olha que ele nunca jogou bola na vida. Eu conheço ele desde garoto. O Gelsinho nunca jogou bola. O Bambino jogou, mas o Gelsinho nunca jogou bola.
mas ele abre mão de tudo para servir o Senhor lá. Ou então a irmã Marlúcia, que foi nossa amiga de infância, criada num orfanato em cima de um centro espírita ali perto da casa, lá perto de onde nós moramos, e ela cresceu com muita dificuldade, estudou em escola pública, conseguiu passar para a UF e fez enfermagem, passou para um emprego federal e tinha um outro emprego no procardíaco, ou seja, ela tinha 2 empregos bons, ela abre mão do seu emprego federal para ir servir lá dentro do Afeganistão, ou melhor, lá dentro do... Onde é mesmo, Cléia? Lá na Jordânia, no deserto da Jordânia, para cuidar de tuberculosos. Então eu costumo dizer que os missionários são a nata da igreja, mas ainda que seja um missionário ou não, ainda que seja alguém que, para exercer uma função que você considere das menores dentro de uma igreja, todos nós recebemos um chamado do Senhor. O Senhor chama todos nós para exercer um ministério. Interessante que às vezes Ele nos chama para exercer um ministério temporário. E é até engraçado isso, porque Deus nos capacita às vezes para fazer algo de maneira rápida, objetiva, e parece que depois Ele tira aquela capacidade que Ele deu e já nos direciona para um outro lado. E eu lembro, por exemplo, que numa igreja que eu fui membro, a Igreja Novo Horizonte, eu fui o líder do louvor. Imagina só, eu líder de louvor, arranhando no violão, tocando 3 notas no máximo, sol, dó, ré ali, em quase todas as músicas tocando um sol, dó, ré. Se não tem a cifra eu não toco, mas eu juntei eles, eu orava com eles, eu estabeleci um dia, eu coloquei eles para fazer treinamento, eu tirei cópia, fiz isso que vocês fizeram, botei em pastinha para eles e fizemos reunião, e algumas vezes eu gravava música em pendrive, dava pendrive para eles, e a estrutura está lá até hoje, porque Deus me capacitou no momento para exercer um ministério, pontualmente, suprir uma necessidade, atender uma demanda da igreja. Mas o Senhor também nos chama de maneira a exercer ministérios para a vida toda. É interessante que hoje pela manhã nós estávamos estudando na escola bíblica dominical e o Felipe fez a introdução muito bem lá da nossa classe, e todo domingo um deles faz a introdução, e hoje foi o Felipe. E aí o versículo-chave que o Felipe falou, leu para a gente lá, foi Esther capítulo 4, verso 14, quando Esther diz assim, quando Mardoqueu, ou Mordecai, diz para Esther assim, Esther, quem sabe se não foi para esse tempo que o Senhor te colocou aí no reino, para que você, mas ainda que você não se levante, Esther, o Senhor levantará outro em seu lugar. É a aplicação que nós fizemos, né, Felipe? Foi que, quando Deus te dá o dom e você não exerce, pode ter certeza, Deus vai levantar outro no seu lugar. E você vai se surpreender que Deus vai levantar alguém que vai fazer ainda melhor do que a gente. Isso é tremendo e maravilhoso, porque Deus está acima, e é o primeiro ponto que eu quero falar a respeito da vida de Mateus, do chamado de Mateus, esse chamado lindo, curto, com poucas palavras, mas profundamente aplicado à nossa vida, é que o chamado do Senhor é um chamado soberano. Você não preenche um currículo, você não vai no site da empresa e preenche ali um currículo, coloca a sua indicação e manda, e espere que te chame. Isso é até estranho, porque eu já ouvi falar de igrejas que o pastor deixou o pastorado e alguns pastores foram lá entregar o currículo para participar do processo. É até engraçado, né, isso, se não fosse trágico. Mas com o reino de Deus não é assim que funciona. Não é preenchendo um currículo e se oferecendo para servir em um determinado lugar. É o Senhor que, através da sua soberania, chama. E aí você pode ver comigo, lá o que a Bíblia diz em João 15,16, a Rani aí, Rani, vai, se vira nos 30 aí, Rani, eu já dei uns textos para ela para agilizar. João 15,16, diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Soberania de Deus no chamado. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Isso. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor veio, ação soberana de Deus. 1 João 4,19. 1 João 4,19. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Foi o Senhor quem nos amou primeiro. E Oséias 11:4. Atraiu com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Todos esses versos vão mostrar que a ação
de Deus para com o homem, seja de um chamado, seja de um resgate, seja do exercício de um ministério, é sempre uma ação de Deus indo até o homem e chamando ele. Quem sabe agora, hoje, pela manhã, nós não temos aqui alguns daqueles que estão me ouvindo e que receberam do Senhor um chamado. E por alguma razão entulharam o seu poço, por alguma razão o seu sonho foi se perdendo, por alguma razão aquilo na sua vida foi estagnado, foi deixado de lado, mas você foi chamado pelo Senhor. Quer seja para um ministério pastoral, quer seja para um ministério missionário, quer seja para o evangelismo, para o ensino, que seja, o Senhor um dia te chamou para exercer um dom dentro da igreja do Senhor. O Senhor um dia te capacitou, encheu o teu coração de alegria no exercício de um ministério. Foi uma ação soberana de Deus. O que você fez tão somente diante da voz do Senhor foi se render. Mas por que você deixou esse dom de lado? Mateus, ao ouvir o chamado do Senhor, ele dá um salto, imediatamente deixa tudo de lado e segue ao Senhor. Mas tem algo mais que eu quero falar sobre o chamado de Mateus. É um chamado que muda a história do homem. O chamado do Senhor para o homem muda a nossa história. Nunca mais somos os mesmos. Mateus era um publicano, você tem noção do que era um publicano? Você consegue entender o que era a vida de um publicano? Um publicano era um judeu, que ele decide servir a Roma no recolhimento de impostos. Então, o primeiro problema de um publicano, de um judeu publicano, era alguém que servia aos romanos, aqueles que dominavam eles. Coletores de impostos eram homens que eram tidos como corruptos, desleais. Ou seja, ele já tinha essa fama sobre si também. Um outro problema, ele era tão rejeitado no meio do povo de Israel, que quando ele assumia a função de publicano, ele era excluído da sua sinagoga. Os judeus religiosos excluíam esse homem que se tornava um publicano da sua sinagoga. A sua esposa adquiria por direito a possibilidade de deixá-lo. Ela poderia deixá-lo a qualquer momento, se afastar dele, se retirar do casamento, porque ele agora era um publicano. O publicano era alguém tão rejeitado que se ele ousasse entrar num templo e depositar a sua oferta, alguém ia segurar na sua mão e dizer: nós não precisamos do seu dinheiro. Você já viu igreja que recusa dinheiro? A do publicano rejeitar. O dinheiro do publicano rejeitavam. O publicano era alguém totalmente rejeitado, com uma história suja, triste. O seu povo o rejeitava, a sua esposa poderia rejeitá-lo. Quando ele virava um publicano, ele trazia vergonha não só para si, para a sua casa, mas a sua família ficava envergonhada por ele ser um publicano. Mas quando o Senhor o chamou, quando o Senhor disse para ele: Levi, levanta-te, vem comigo, ele levantou imediatamente. O Senhor fez uma nova história na vida de Levi, na vida de Mateus, assim como ele faz com a gente também. É um chamado que muda a nossa vida por completo. É um chamado que possui uma voz inconfundível. Você não tem dúvida quando Deus fala com você. Você não fica: será que Deus falou comigo? Aliás, se você for em qualquer concílio e o pastor titubear ali na frente de que ele tem um chamado, ele vai ser rejeitado e vai ser reprovado naquele concílio, porque ele não pode ter dúvida de quem o chamou. Ele não pode ter dúvida de que aquela voz que veio ao seu coração, que veio à sua mente, que veio ao seu ouvido, foi a voz do Senhor. Eu creio que Deus fala plenamente através da sua palavra, mas no Salmo 19, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, ou seja, a natureza, a beleza de sua natureza também fala aos nossos corações. Eu creio que Deus pode falar conosco em qualquer momento, através de uma música, através de um louvor. Até o ímpio pode trazer uma mensagem do Senhor, como nós vimos Ciro trazer a libertação para o povo voltar para Israel, quando estudamos Esdras e Neemias. E nós podemos também ouvir a voz de Deus através dos sonhos. É claro, 99,9% é porque tu comeu muito, é porque você está com um desejo muito grande de realização de alguma coisa na sua vida, mas Deus é tão soberano e tão poderoso que até dessa maneira Ele pode falar ao nosso coração. E eu lembro que eu trabalhava com meu sogro naquela faixa etária de 18, 19 anos, onde o menino não arruma emprego, e aí eu fui trabalhar com ele, emprego levezinho, tranquilozinho, fui trabalhar pela Cleia, para poder casar com ela, e descarregava caminhão o dia todo de madeira,
madeira de lei, empilhava até o teto, era uma delícia, Eliseu. Trabalhava como maquinista cortando madeira, na hora vaga descarregava caminhão de madeira, eu e pastor André, mas o pastor André tinha um serviço mais burocrático lá, era mais colado ao sogrão do que eu. Mas eu lembro que um dia eu sonhei à noite, o Senhor falou ao meu coração que eu não estaria mais trabalhando com meu sogro, e não era nenhum problema que eu tinha ali, que eu tinha um bom relacionamento com meu sogro, do meu emprego, eu entendia que aquele momento era um momento transitório, mas eu acordei de madrugada chorando, como quem ouve algo que eu nunca tinha ouvido, e eu fui entender depois que era o Senhor falando comigo, e eu deixei, no dia seguinte eu reuni com meu sogro, e falei com ele, olha, eu vou cumprir meu aviso prévio, vou ensinar a próxima pessoa a trabalhar no meu lugar, mas o Senhor tem um outro caminho para mim, eu vou seguir esse outro caminho, foi o caminho da empresa que eu entrei, estou há 27 anos, foi lá que eu casei, tive meus 2 filhos, fiz a faculdade, fiz o curso técnico, fiz a pós-graduação, tudo pela graça de Deus, porque eu entendi a voz daquele que me chamou. Talvez você tenha ouvido já essa voz, talvez o Senhor já tenha te chamado de uma maneira tão peculiar para o ministério pastoral e você foge, você dá desculpa, você se esconde, porque se existe algo que vem no nosso coração imediatamente diante de um chamado, e quanto mais esse chamado parece ser grande, menores nós ficamos, é a sensação de incapacidade. E eu vou te dizer, ela é real, não é só um assentimento não, ela é real, porque nós somos incapazes diante da grandeza de Deus, de exercer o seu ministério, a não ser que seja pela graça soberana do Senhor sobre a nossa vida. É um chamado que muda completamente a nossa vida. Existia ali um homem que só pensava em dinheiro, agora ele pensa no reino de Deus, ele agora está ao lado de Jesus, ele larga tudo e começa a caminhar com o Senhor. É um chamado que não considera a sua origem, não foi considerada a origem, a história de Mateus, Mateus simplesmente foi chamado, e o Senhor fez nele uma nova história, assim como fez com Elias. Elias era chamado Elias o Tisbita, porque era de Tisbe, Elias simplesmente é considerado pelo povo judeu como o maior profeta, símbolo de profeta é Elias, símbolo de lei é Moisés, Elias é um homem que é o símbolo dos profetas em Israel. Mas Elias era alguém simples, sem história, assim como foi com Amós, que era um boiador, ou um boieiro, como o texto bíblico vai dizer, catador de sicômoros, um homem simples, sem origem sacerdotal, sem origem profética, mas um dia o Senhor foi lá e vocacionou aquele homem. Quem sabe essa não seja a sua história? Quem sabe a sua história não é semelhante à história desses homens, que era muito pouco provável que Deus pudesse realizar na vida dele uma obra, como era o caso de Mateus, mas aprove ao Senhor, pela sua soberania, pela sua graça, falar ao seu coração. Eu creio que o Senhor há de levantar seminaristas em nossa igreja, que o Senhor há de levantar missionários em nossa igreja, que nós veremos aqui crianças que cresceram no nosso meio um dia dizendo para o pastor André, eu quero ir para o seminário, pastor André, eu tenho um sonho de ir lá para a África servir a Deus, pastor André, eu quero ir lá para o Nordeste servir ao Senhor. Eu creio que Deus há de levantar outras pessoas que vão amar a música, que vão entender que isso é um ministério maravilhoso na casa do Senhor, que existem tantos cânticos na Bíblia, esses cânticos precisam ser colocados notas, e ele precisa se capacitar para levar o povo à adoração, ao louvor, à contemplação da presença do Senhor. Eu creio que o Senhor há de levantar outros em nosso lugar. Uma das missões que eu tenho ali no meio da juventude é essa. Foi o que eu falei hoje lá, o Rômulo estava lá comigo, ele sabe disso. É ver surgir no nosso meio outros professores, outros líderes, porque nós vamos passar. Eu, irmã Gilza, Alex, pastor André, todos os outros que exercem algum ministério aqui na frente, nós vamos passar e essa nova juventude vai assumir e vão ser melhores que a gente, porque vão buscar a Deus com mais intensidade do que a gente. Eu creio e espero isso deles. Amém? Mas quero te falar também sobre as exigências do ministério, o chamado, as exigências do chamado. Primeiro, é que é necessária uma resposta. Você não pode ficar em cima do muro. Mateus não chegou ali para o Senhor, quando o Senhor chamou e falou, calma aí, Senhor, deixa eu me despedir, deixa eu resolver algumas questões, deixa eu terminar o curso ali que eu estou fazendo. Senhor, deixa eu primeiro resolver algumas pendengas que eu tenho para que eu possa te responder se eu vou ou se eu não vou. Não, Mateus imediatamente respondeu. Dentre as exigências do ministério, do chamado, está, você precisa dar uma resposta ao Senhor. Porque quando você fica em cima do muro, não é que você não respondeu, você já respondeu para o Senhor que você não quer.
Vou repetir, quando você fica em cima do muro, quando você prefere se afastar, não é que você está dando tempo, não é que você está parando para pensar, você já está dizendo ao Senhor, não quero, vou responder um não diante do chamado que o Senhor tem para a minha vida. Não é possível responder ao chamado se calando, não é possível responder ao chamado dando um tempo. Mateus é um exemplo de alguém que, ao ouvir o chamado, saltou imediatamente e seguiu ao Senhor. Uma outra exigência ao chamado é que o chamado começa pela sua casa. O seu chamado começa pela sua casa. Esse é o maior desafio de qualquer pessoa que exerce o ministério no reino de Deus. Exercer o ministério na sua casa. Porque lá as pessoas nos conhecem, lá as pessoas conhecem os nossos erros, lá as pessoas conhecem os nossos maus hábitos. Então o exercício do ministério, o exercício do chamado que Deus tem para a sua vida, precisa começar no seu lar. Mateus, a primeira coisa que ele faz, ele levanta, segue o Senhor e faz o quê? Um almoço na sua casa, chama um monte de publicano e pecador para esse almoço, uma refeição, vamos sentar aqui com Jesus. Começa na casa dele, o ministério dele. O ministério do Senhor, dentre as exigências do chamado, é necessário dar uma resposta, é necessário que comece pela sua casa, e é necessário capacitação. Capacitação. Algumas igrejas até batistas, têm começado a ordenar pessoas que não passaram nem pelo seminário. Tem pouquíssimo conhecimento teológico, bíblico, e já coloca a mão na cabeça da pessoa, porque a pessoa gera algum resultado dentro da igreja, consegue trazer algumas pessoas e já bota a mão na cabeça e consagra ela. E eu te pergunto, é possível fazer isso, por exemplo, com a música? Decidir colocar alguém ali, vai lá, toca ali. Parabéns para você ali no teclado. Nem parabéns vai sair, aquele parabenzinho antigo, né? É necessário capacitação, estudo, conhecer o Senhor, buscar conhecer ao Senhor, buscar conhecer a palavra. Então, se você tem um chamado, e eu creio que todos nós temos, a primeira coisa, busque capacitação, busque qualificação, busque conhecer, busque estudar, faça o melhor seminário que você puder, faça o melhor curso que você puder. Sem querer me exaltar, vou citar o caso da minha esposa. Minha esposa, desde garota, gosta de trabalhar com crianças, e não é de maneira alguma para colocá-la sobre alguém aqui na igreja, de maneira nenhuma, irmãos, por favor. Minha esposa, desde criança, gosta de trabalhar com crianças. E, vez ou outra, alguém dizia, mas por que você não faz concurso público? Por que você não estuda para não sei o quê? Por que você vai... Não, eu gosto de trabalhar com crianças. Então, ela fez, no que se refere à capacitação, a PEC, fez normal, fez a faculdade de pedagogia, fez o curso de especialização em supervisão de crianças, né? E fez um outro de neuro, ou seja, fez 2 pós ainda, e está querendo fazer a próxima, para se qualificar para cuidar de crianças. E vai na escola dela lá, vai ver como é que aquelas crianças adoram a minha esposa lá. É necessário capacitação. Não podemos servir a Deus, responder a um chamado despretensiosamente, fazendo de qualquer jeito. Não é possível. Mas, além dessa capacitação técnica, é necessário uma capacitação espiritual. Uma capacitação que vem do Espírito Santo de Deus, o que nós chamamos de unção, capacitação vindo do Senhor. E aí eu quero citar 2 John, como exemplo para os irmãos. John Wesley, o primeiro. John Wesley era um pregador, as portas das igrejas já tinham fechado para ele, ele estava na rua pregando ao ar livre, e um dia um grupo de irmãs de oração passaram perto dele, bateram no ombro dele e falaram assim, pastor, que grande pregador você é, imagina se você fosse cheio do Espírito Santo. John Wesley ficou nervoso, a biografia dele diz que ele ficou nervoso, ficou agitado, foi para casa, perdeu o sono e orou, Senhor, se existe uma capacitação a mais, me dê essa capacitação para a tua obra. John Wesley se tornou o homem que se tornou. John Hyde, o maior missionário que existiu na Índia. A vida desse homem era tão consagrada a Deus, chegou um momento na vida dele que ele orava, pedia, Senhor, me dá uma alma por dia. E ele saía para a rua, pedindo ao Senhor, me mostra quem é essa alma para eu ganhar essa alma para Cristo.
E ele ganhava essa alma. E aí ele começou a andar tanto com Deus que ele começou, Senhor, agora eu quero 2 almas por dia. E ele saía pelas ruas para pregar o evangelho, para ganhar 1, 2 almas. Mas John Hyde, quando ele vem da Inglaterra para a Índia, ele recebe uma carta do seu amigo, e ele abre essa carta lá na embarcação. O seu amigo dizia, busque capacitação do alto. Na sua biografia bem fininha, um homem que orava, da editora Betânia, diz que ele rasgou aquele papel, amassou, jogou nervoso no canto, mas à noite o Senhor acordou e ele começou a orar e chorar e dizer, Senhor, que homem estava dizendo com uma capacitação a mais? Senhor, que é isso, Senhor? Eu estudei, eu tenho aprendido a língua, eu estudei, eu me preparei, o que falta, Senhor? Faltava uma capacitação divina. Ninguém faz a obra do Senhor só com o que conhece tecnicamente. É necessário a graça de Deus encher o teu coração, encher a tua mente, para que você possa fazer coisas que você não sabe nem como fez, falar coisas que não sabe nem como falou, fazer arranjos que não sabe nem como você fez, mas foi o Senhor que te capacitou, encheu o teu coração de amor, de zelo, para que o seu chamado fosse um chamado que glorificasse o nome de Deus. E a última coisa que eu gostaria de falar, ninguém exerce. Dentre as exigências do chamado, é necessário ter vida de santidade ao Senhor. Lá em Êxodo, eu queria que você abrisse comigo, Êxodo 28, 36, se a Rani, enquanto eu estou abrindo, conseguir projetar, tudo bem, se não, está perdoada, Rani. Êxodo 28, 36. É o último verso que eu gostaria de ler com os irmãos. Dentre as exigências do chamado está a santidade de vida. Êxodo 28, 36. Vai falar assim, também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás, como as gravuras de selos, santidade ao Senhor. Eu sei que a Mary andou dando uma aula e mostrando indumentária, toda ela é pedagógica, toda ela é importante e aponta para algum ensinamento, e essa lâmina que era colocado aqui na testa do sacerdote, estava escrito Kadosh Adonai, santidade ao Senhor, mostrando que a marca do sacerdote deveria ser uma vida santa. A marca do seu chamado precisa ser a marca de uma vida santa. Um ministério santo, pastor Richard Barks disse isso, um ministério santo não salvará uma vida que não é santa. Então queremos exercer o ministério do chamado que nós temos diante do Senhor. Dentre as exigências está ter uma vida santa. Os campos estão brancos. O Senhor roga para que surjam novos obreiros para a sua seara. Será você uma dessas pessoas? Será você que vai responder o chamado do Senhor? Dizer, Senhor, como disse Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou será que você vai encontrar inúmeros argumentos, desculpas, para continuar afastado, para continuar em cima do muro, para continuar, nós que somos muito antigos, Nilson, dentro da igreja, temos tantas histórias para contar, mas isso é tão perigoso, a gente ficar, poxa, quando eu era garotinho lá em Novo Horizonte, como eu trabalhava com o pastor Jogli. Isso é um perigo para a gente, porque o Senhor quer te usar ainda hoje. E não tem idade para isso. Eliseu faz 73 anos, mas 73 anos para o Senhor é o quê? É um menino, um garotão. Tem muito que servir a Deus ainda, tem muito que aconselhar, tem muito que direcionar. É interessante isso, porque quando eu cheguei aqui na igreja, eu vi a irmã Gilza à frente da igreja. Uma senhora, a irmã Gilza é uma senhora. E geralmente é o inverso do que as igrejas têm praticado aí fora. Tem colocado as meninas novinhas aqui na frente, com os garotos novinhos. E eu lembrei do pastor Álvaro Trindade, que foi pastor da Congregacional de Bento Ribeiro, falando que o correto, segundo os princípios bíblicos, eram os mais velhos ensinar os mais novos a servirem a Deus. Eram os mais velhos ensinar os mais novos a amarem ao Senhor. Eram os mais velhos ensinar o caminho do Senhor. Mas Deus chama os idosos, os jovens, os adultos e as crianças também. Os professores precisam estar muito atentos. Tem um amigo, o pastor Jones, que qualquer dia se ele vai pregar aqui, que o pastor André conhece ele, confia nele. Ele foi chamado embaixador do rei, lá no sítio do Sossego, um chamado para quem queria ser pastor, foi aquele toquinho de gente lá na frente,
E hoje em dia é um pastor que serve a Deus como missionário aí no campo, lá para dentro qual é o nome daquela região, Cléia? Dá para dentro de Valença. Um homem de Deus que ouviu o chamado, ou Enio, pastor Enio, que também entendeu o chamado do Senhor quando era um menininho dentro da igreja. Ou seja, o Senhor tem chamado a todos nós para a sua obra. Como você tem respondido esse chamado é a questão. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra é viva, eficaz e poderosa. Eu peço que o teu Espírito Santo de Deus venha convencer todos nós que estamos aqui da profundidade dela, do quão ela é relevante para as nossas vidas e possamos responder o seu chamado. Ó Deus, como Mateus respondeu, levantou-se imediatamente, deixou tudo de lado, reuniu em sua casa todos aqueles que precisavam ouvir de Jesus, colocou Jesus no centro, não se importou com a crítica, não se importou com a oposição, e caminhou com Jesus 3 anos, esteve no dia de Pentecostes, foi cheio do Espírito Santo. Ó Deus, quantas coisas o Senhor fez na vida de Mateus, quando ele disse sim ao seu chamado. Deus, que assim seja também em nossa igreja, que essa mensagem que foi pregada possa encontrar abrigo no coração, na mente do meu irmão, e ele possa também dizer sim ao Senhor, e oferecer ao Senhor a sua vida, para que o Senhor faça dela o que o Senhor desejar, porque o Senhor tem sempre o bom, agradável e o perfeito para nós, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai.